Tartarugas Café apresenta da série Lendas Inventadas, as lendas da cidade nunca vista. O herói de luz de coral. A morte é imanente a todos os seres vivos que um dia foram corrompidos pelo pecado. Ela marca o final do ciclo de um homem que repetiu os maus atos de seus ancestrais e também o fim da dura jornada de um herói. Entretanto, algumas almas não desapegam dos problemas que deixaram para trás e, na ânsia de os resolver, deixam de lado o translado para o outro mundo. Assim, tornam-se em almas penadas que ficam a deambular pela terra, causando tormento e assombrando aqueles de olhos sensíveis. Contudo, pode vir da morte a solução para os problemas indeléveis ou para as pelejas que não se pode enfrentar e vencer. Na terra de Lodebar das nações das florestas colossais, havia um nobre guarda de coração puro, que não se limitava apenas às suas funções de vigiar o perímetro a que fora ordenado, mas socorria qualquer que fosse o ser que ansiasse por um salvador. Não raro era repreendido por seus superiores por não se concentrar com todas as forças em sua tarefa. Naquele tempo, os guardas e os apreendedores não eram a mesma coisa. Então os primeiros chamavam os últimos com o auxílio de algum instrumento barulhento. Mas mesmo sendo punidos, nunca deixou a força de seu espírito esmorecer e continuou a salvar os mais desafortunados. Com o tempo que o dia havia lhe concedido, ele salvava vidas e lutava ocultamente contra o mal que vinha de fora para arrasar a cidade de Coral. Tudo isso era feito sem nenhuma retribuição ou reconhecimento. De infância pobre, Hidalberto viu sua mãe, que era a mulher mais virtuosa da cidade, perecer por causa de uma doença fatal. Seu pai, homem de caráter inabalável, criou-o sozinho, o tempo inteiro ocultando para si a própria dor. A vida, no entanto, fora clemente e Hidalberto concluiu os estudos e, vestido com uma força de vontade nunca antes vista em alguém, juntou-se à polícia municipal de Coral. Em pouco tempo foi que realmente começou a trabalhar como patrulheiro e de vez em quando ajudar algum necessitado. E claro, ser repreendido por isso. Os capitães de seu batalhão reuniram-se e, percebendo que deixá-lo como patrulheiro poderia ser um desperdício de talento, logo optaram por torná-lo membro do esquadrão de operações. Foi em meio a uma delas que Hidalberto conheceu Jerusa, após resgatá-la de um grupo de sequestradores. Por não ter para onde ir, a mulher foi morar junto a Hidalberto e logo o amor entre os dois nasceu. Casaram-se e tiveram duas lindas filhas, Isabel e Tássia. Seu pai, um homem que nunca havia superado o luto, ficou feliz pelo filho, mas mesmo com a força mental que possuía, ainda sofria com as marcas da perda de seu amor e desejou que tal agrura jamais acontecesse a seu amado menino. Com o tempo, o desânimo lhe atingira e com ele veio uma profunda anemia. Tendo finalmente se rendido,
o homem fez um último pedido ao seu filho, que defendesse com a vida e a morte a terra que um dia a sua mãe amou. E então partiu, para enfim reencontrar o amor que o destino havia lançado para longe. Quando enterrou o pai, Hidalberto cumpriu sua promessa e livrou sua terra do mal inúmeras vezes. Entretanto, as forças malignas, no intuito de retomar a sua posição de governo sobre o mundo, resolve pregar peças e tramar embustes aos puros, para que estes nunca possam refrear suas torpezas. Foi sem aviso que mortes de políticos que tinham suas vidas extraídas a partir de mordidas em seus pulsos chocou a cidade. De início, suspeitou-se da presença de um vampiro nos entornos de Coral. Mais arguto e experiente, Hidalberto descobriu que o vampiro estava infiltrado na Assembleia Legislativa. Como ninguém o havia ouvido por acharem tal coisa impensável, propôs o sacrifício de sua própria vida para mostrar a todos que estava correto. E foi assim que, em uma noite fria e silenciosa, o herói teve o seu fim após ser atacado e morto pelo vampiro dentro da Assembleia, assim como já havia previsto. Sua morte não fora em vão, ajudando a prender o tal vampiro. Este, entretanto, não foi o fim da jornada do herói. Antes de ir ao outro mundo, Hidalberto pediu ao oráculo que rogava pela cidade uma nova chance de cumprir a promessa feita a seu pai em vida. O sacerdote, então, apresentou a causa do homem ao Tribunal da Santa Justiça. Os juízes aprovaram os pedidos de Hidalberto, vendo que sua vida era carregada com o esplendor de um Salvador. Percebendo que estava presenciando a aurora de um grande herói, transformaram o homem em um guerreiro de luz. E assim o já transcendido Hidalberto pôde lutar pela cidade às sombras, destruindo tudo aquilo que a ameaçava. Foram muitos os maus nomes que buscavam governar sua terra às escuras, e por causa dele caíram, porquanto revelava suas maldades nos sonhos que os mais paranoicos cansaram-se de desvendar. E claro, eventualmente, teria sua vingança por seu fim abjeto, matando o vampiro da Assembleia enquanto este fugia da cadeia. Quando Coral havia sido julgada digna de não perecer nas mãos da entidade das águas pétreas, Hidalberto teve a chance de mostrar seu legado e ofereceu-se para lutar por seu povo. Os justos juízes aceitaram-no como o guerreiro, e o homem, pensando em seu pai, que estava no céu, enfrentou sozinho o demônio e mais uma vez livrou a cidade de sofrer o pior. Foi então que, após séculos de serviços nobilitantes e extraordinários, Hidalberto recebera a honra de poder descansar na cidade de ouro e de cristal, onde encontraria a sua família, e finalmente viveria eternamente em júbilo, sabendo que um dia um novo guerreiro defenderia a sua amada Coral.